Então vamos lá para a segunda parte, né? E eu quero falar para vocês agora, eu nem sei onde está mais a câmera aqui que eu estou olhando, mas vamos lá. Eu quero falar agora para vocês sobre um outro empreendedor no processo histórico, o nome dele é o Walt Disney, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? No Walt Disney e também no famoso parque de diversões lá nos Estados Unidos, né? Quem já ouviu falar não imaginava que esse criador, né, de fantasias, né, viveu na sua infância muita dificuldade, né? Até mesmo na hora de tentar se tornar um empreendedor, ele teve muita dificuldade. Ele morou de favor, ele chegou a procurar comida no lixo antes de começar, de certa forma, a dar certo. Ele tinha um irmão, ao Disney, ele tinha um irmão chamado Roy Disney, né? E ambos tinham um sonho de criar ali um empreendimento, né? Enquanto ele era o cara dos desenhos, da criação, o irmão dele ficava com a parte das finanças. E o apoio também da esposa dele, que também foi fundamental lá por volta de 1920, né? Ele foi lá em 1923, criou a Walt Disney Company. E nesse período ele criou alguns personagens. Ele que passou a infância dele inteira em um sítio, uma fazenda, ele desenhava muito, né, animais. E aí ele criou um ratinho, um, é, dois patos, um meio atrapalhado e um que ganhava muito dinheiro, né, e um cachorro falante. E aí a eles ele deu o nome de Mickey Mouse, Pato Donald, Tio Patinhas, que foi a primeira inspiração dele, mas a melhor considerado ele foi realmente o Rato e o Pateta. Entre outros que depois vou complementar aí a chamada Disneylândia em 1955, que foi criado ali aquele grande parque no estado da Flórida, lá nos Estados Unidos. E tudo isso começou com o sonho de uma criança em ter um rato e desenhar e colocar esse rato no papel. Qual a importância desse maluco aí, do Walt Disney, para o processo histórico? Ele foi importante principalmente no período entre guerras, vocês vão aprender isso mais adiante na matéria de história, e principalmente no período na Guerra Fria, né? A Walt Disney ela vai trazer o chamado empreendimento e vai da parte do cinema em si, né? E também vai ajudar, né, na compreensão de um modelo estadunidense, ok? Nós vamos falar agora também dos empreendedores mais contemporâneos. E aí eu quero falar sobre um maluco que criou, né, a, o Windows, Microsoft, e revolucionou a parte hoje, que me deu um problema hoje, que é a internet. Né? Esse carinha ele vai associar a internet a um modelo de computador. O nome dele, Bill Gates. Né? Nascido em Seattle, nos Estados Unidos, Bill Gates foi o grande criador da Microsoft, empresa de software que popularizou o uso dos computadores pessoais, né, no mundo a partir de 1980. Mas em 1990 é que o negócio pegou lá nos Estados Unidos. Aqui chegou em 1995 a Microsoft com o Windows 95. O processamento de texto pelo Word, né, as planilhas do Excel, são produtos que pertencem e são criações do chamado Bill Gates. Agora, olha o curioso, Bill Gates, né, estudou em Harvard, mas ele não chegou a completar os seus estudos. Ele abandonou simplesmente porque ele teve uma serendipidade, ele teve uma ideia e quis levar essa ideia à frente. Hoje ele é dono da Google Microsoft, do sistema Google, ele é dono dos vídeos que eu inclusive estou fazendo agora do YouTube, né? Parte do Facebook, boa parte da Apple, também do WhatsApp, enfim, ele começou a juntar muitas plataformas do, do Google que estão presentes ali no Google hoje e acabou que fez com que ele, o ano passado, se tornasse a pessoa mais rica do mundo, tá? Um outro maluco que é considerado talvez o Leonardo da Vinci dessa época, né, foi Steve Jobs, né? Infelizmente morreu no ano de 2011, né? Steve Jobs, quando ele morreu, ele criou uma grande comoção. Por quê? Porque ele foi o fundador da Apple. Antigamente os celulares eram pequenininhos e eles tinham o quê? Eles tinham apenas a função de ligar
eles tinham a função lá de escutar um radinho e no máximo jogar o joguinho da minhoquinha. De repente, aquele celularzinho pequeno, ele aumentou de tamanho, ele ficou um pouquinho menor, um pouquinho maior. E aí o pessoal falava o seguinte: poxa, mas será que está acontecendo uma involução? Pelo contrário, ele juntou o que tinha nos computadores, nos notebooks que estavam surgindo ali e conseguiu enxugar tudo isso dentro de um único aparelho, tá? De um único aparelho. E foi ele o criador dos primeiros apps ali dos celulares. E esse cara revolucionou e vendeu, né, o pacote dele para vários outros. Hoje a gente tem um monte de Androids, iOS, tudo que surgiram a partir da cabeça desse maluco.